Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é mais do que especial porque é o nosso primeiro episódio do podcast que vai ser um quadro aqui no meu canal, né, amorzão? E esse podcast, ele tem o nome como Duplo Propósito. E assim, por que a gente resolveu criar esse podcast? Porque a gente passou tanta coisa, né, amor, na nossa vida, no nosso casamento, desde que a gente se conheceu, na verdade. E a gente tem certeza que pode ajudar muitas pessoas. A gente tem muitos amigos que nos procuram pra perguntar conselhos e tudo mais, porque viram da onde a gente começou ali, né, pra agora, não só a questão financeira, mas o amadurecimento que a gente teve nesse processo. Então, o nosso objetivo é ajudar jovens casais, não necessariamente casados, mas que pensam aí em formar uma família, e não só jovens, né, amor? Também acaba ajudando outras pessoas aí, e vai ser uma benção, tenho certeza. Lembrando, a gente vai começar com a nossa história, né? Aquilo que a gente passou desde o início, a gente vai fazer nesse primeiro etapa uma pincelada geral, da onde a gente saiu, para onde a gente chegou, onde a gente está hoje, né? Geograficamente falando e como família falando. E pra onde a gente quer ir também, né? Exatamente. E a gente quer começar com a nossa história, mas a gente vai trazer novos convidados, né? Pessoas que viveram experiências diferentes, que vêm de culturas às vezes diferentes e têm normalmente experiências como casais de forma diferente também. E às vezes você está vivendo algo que a gente, como casal, não viveu. Mas eu tenho certeza que esses convidados já vão ter passado por isso também. E a gente vai começar falando sobre a nossa história, para que vocês conheçam quem somos nós, né? E assim, para vocês se situarem na nossa vida, como tudo começou. Nada mais justo do que contar um pouquinho da nossa história para vocês. E vamos começar lá nos primórdios, lá, amor. Como que a gente se conheceu? Antes de começarmos, né? Vocês já conhecem bem a Ká, né? Tem que conhecer um pouco quem eu sou, né? É verdade. Eu sou esposo da Karina, né? Me chamo Igor. E a gente já tá casado, agora vai fazer 13 anos. Né? Oficialmente 13 anos, oficialmente 13 anos daqui uns 3 dias. 3 dias verdade. oficialmente. Sábado agora, né? Hoje é quinta-feira, sábado faz 13 anos. 13 anos, né? Só pra falar que eu não errei a data. Estamos chegando nos 13 anos. Sei. E da onde a gente começou, onde a gente iniciou o nosso relacionamento, como a gente se conheceu. E você quer começar falando, amor? Então, a gente se conheceu no escritório de advocacia que ambos trabalhávamos, né? A gente se conheceu em 2000... Ixi, eu nem lembro, gente. Foi 2000 alguma coisa. Na verdade, a gente se conheceu, trabalhamos juntos uns 3 anos, 3 talvez. anos. E daí eu saí desse escritório. Então não foi amor à primeira vista, tá? Não foi amor à primeira vista. Definitivamente não. A gente nem, né? Tipo assim, tinha um rancinho um pouco do outro, assim. Aí eu saí do escritório, fiquei por volta de 1 ano e meio, 2 anos fora do escritório. Depois eu fui chamada para trabalhar lá novamente. E quando eu voltei... Daí sim, ela se encantou, né? Daí foi amor à primeira... Daí foi amor à segunda vista. Gente, aí resumindo, ele tava mais bonitinho, tava mais legal. Eu acredito que muito a gente não se interessou porque a gente estava em outro relacionamento, né? Então não era normal se interessar por outra pessoa ou ter interesse em outra pessoa, né? Mas quando ela retornou ao escritório, a gente estava em momentos de vidas parecidos. Tanto eu quanto o Igor, a gente teve um relacionamento anterior que foi muito duradouro, né? Sim. Depois a gente terminou os nossos relacionamentos. E a gente começou a ter mais contato na empresa também. Porque daí eu já estava trabalhando ali na recepção, Sim. então daí a gente se via mais, né? Contato telefônico, né? A gente conversava durante o dia, não diretamente, pessoalmente, mas por telefone várias vezes ao dia. O trabalho acabou nos aproximando mais o contato em si, né? Sim. E daí, acabou que a gente vivia se alfinetando, porque o Igor me irritava e me irrita até hoje muito. Ela se encantou pelo meu irritamento. Vocês perceberam, gente, né, como é verdade Deus, isso. O Igor até hoje é extremamente irritante. Eu falo ela se apaixonou por isso. Que Deus cegou meus olhos e sei lá o que milagre que ele fez aqui. Porque o menino é chato, viu? Vou falar. Mas, falando sério... Aí a gente começou a conversar, daí você ia lá, me estressava, depois deixava um bilhetinho lá pra mim. E assim a gente foi, né, amor? Começou uma amizade ali, uma amizade sim. Que depois se transformou em amor, né? Foi uma coisa sim. Assim, a gente tirava muito sarro um do outro, conversava e tudo mais, até que
a gente começou a, de fato, No namorar e começo a se gente teve uma relacionar. implicância sadia, né? Que foi É. gerando um Ok, sentimento. isso é o que eu encontrei na internet sobre. A gente ia se alfinetando, né? E isso acabou gerando alguma intimidade, né? Porque você não alfineta alguém se você não começa a conhecer a pessoa, né? Uhum. E esse convívio do dia a dia nos aproximou bastante, né? A Karina, ela sempre foi muito prestativa, né? Então, no trabalho, ela me auxiliava bastante. Até nas funções que não eram delas, né? Era função minha, mas eu acabava deixando para ela fazer lá. É folgada desde aquela época, não posso nem reclamar hoje, né, amor? Porque naquela época eu já era escravizada já. Né? Então, ela me auxiliava bastante, né? Em algumas tarefas que ficava corrido para mim. E eu deixava lá na mesa dela. Mas depois eu deixava um chocolatinho lá. Eu era Não, agradecido. só pra vocês entenderem, eu trabalhava na recepção, eu era secretária lá. Então, ele deixava os envelopes, as coisas que tinha que fazer. Todo mundo trazia o envelope prontinho, só pra eu despachar, né, de fato. Ele deixava lá e falava banco tal ou pessoa tal e, tipo, se vira, entendeu? E me irritava muito, só que como eu, assim, queria fazer, liberar, não gostava, odiava, tipo, acúmulo de coisa em cima da minha mesa. Então, eu ia lá e fazia. E daí nessa a gente foi se irritando, se amando. E daí a gente começou a de fato namorar. O Igor me pediu em namoro, tudo certinho, compramos aliança, bem bonitinho. Começamos do jeito certo, pelo menos na questão do pedido, né? Não ficamos. Não começamos a se relacionar sem interesse de namoro, né? Logo na sequência já começou a namorar. Muito rápido mesmo. Então, assim, a partir do momento que a gente realmente começou a se conhecer, a conversar, a gente já começou a se relacionar, digamos assim. Logo a gente já falava de casamento, de filho, tanto que antes mesmo de engravidar, a gente já tinha o nome da Sofia. Exatamente. Porque a gente já conversava muito sobre essas questões e tudo mais. E então, quando eu encontrei o Igor, eu falei, eu quero ficar com essa pessoa, eu quero fazer dar certo. Porque é o que eu sonho pra minha vida. Eu sempre sonhei em namorar, casar, ter filho e constituir uma família. E com o Igor, já que eu estava me relacionando, era isso que eu buscava e deu certo. E eu acredito que todo mundo que vem, pelo menos, de um relacionamento muito longo, você não entra em outro relacionamento se não tiver a intenção de casar, né? Se não tiver a intenção de constituir uma família, né? Porque, querendo ou não, a vida ela passa, a vida é uma só. Quanto tempo você vai ficar namorando uma pessoa para ter a certeza que essa pessoa é para casar? Então você tem que entrar no relacionamento já com interesse de casar com essa pessoa, né? Já com pensamentos e olhando se essa pessoa tem as características de uma pessoa que você gostaria de ficar o resto da vida. E a Karina, a gente começou já conversando e os pensamentos quanto família se bateram muito, porque no nosso começo de relacionamento a gente queria ter muitos filhos, né? Então a gente queria ter 7 filhos. 7 filhos. E eu também, eu queria ter uma casa cheia de filhos. E os pensamentos e as vontades da juventude, já era, né, quase 20 anos ali, né? Já tinha, né, amor? Já tinha 20. 20 anos, então era o momento de constituir família, né? A gente estava finalizando faculdade. Não necessariamente, né? Porque cada um tem o seu tempo. Mas a gente... Para o nosso momento de vida, né? Porque a gente está saindo de um ciclo de faculdade, está dentro de um relacionamento, o próximo passo é você iniciar dentro da carreira que você escolheu, constituir uma família. A gente estava nesse ponto de vida e Deus parece que encaixou literalmente essa questão que a gente trouxe do nome, duplo propósito, né? Cada um tinha o seu propósito, mas Deus nos encaixou. Por que eu falo isso? Porque a gente veio assim de relacionamentos muito longos. A gente poderia ter casado com essas outras pessoas, né? E de repente a gente se encontra e logo na sequência a gente casa muito rápido, né? Muito rápido. Pra vocês terem uma ideia, a gente começou tudo errado, né? Não é da forma que a gente hoje gostaria, e quer e deseja e ora para que a nossa filha tenha experiência, né? Então a gente teve relações antes do casamento e tudo mais, mesmo porque a gente já vinha das experiências anteriores, uma bagagem anterior. Então, com 6 meses eu engravidei de relacionamento, né? 6 meses de relacionamento eu já engravidei. E daí, a partir dali, a nossa vida, girou totalmente, né, amor? Exatamente. Então, foi tudo muito rápido. Foi tudo muito intenso. Desde a hora que a gente se relacionou, assim, que a gente falou, não, vamos ficar juntos, vamos fazer dar certo.
foi tudo muito rápido, foi tudo muito intenso, assim. Por isso que eu falo que não é nem o quanto tempo você tá com a pessoa, mas é a forma, assim, querer fazer acontecer mesmo, querer fazer dar certo. Tanto que o nosso bordão, né, do nosso curso sempre foi que amar é uma decisão, né? Não, Uma decisão, e foi isso sempre que a vai, uma gente... decisão de todos os dias. E nesse começo, então, logo depois de 6 meses, a Karina, ela já engravida. Então, a gente senta juntos e tem uma conversa. Daqui para frente, a gente vai constituir uma família. Então, e a gente estava naquele momento, a gente não estava na igreja ainda, no momento que a Karina engravida, a gente não estava compartilhando ainda de uma igreja, mas a partir desse momento a gente tem uma conversa muito séria, a gente vai precisar para nossa família ajustar algumas coisas. Né? E a primeira questão que a gente ajusta como casal foi a questão de voltar para uma igreja. Né? Porque assim, só para vocês entenderem, nós já tínhamos experiências em igreja, a gente já cresceu ali naquele ambiente de igreja, daí na adolescência a gente se afastou, né? Então foi na adolescência ou na juventude, Foi assim? na adolescência, né? Foi nos 16 anos Então, ali. assim, o Igor nunca foi tão vida louca quanto eu. Eu tive uma adolescência, assim, gente, que não é exemplo pra ninguém. Na verdade, eu sou exemplo do que não fazer na adolescência, né? Mas isso faz parte da minha história, então eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, a minha adolescência, juventude ali, até os meus 19 anos, assim, eu fui bem descabeçada. Mas eu sempre quis muito ter uma família. Então, quando a gente se encontrou, a gente já falava, a gente sentia a necessidade de voltar para Jesus, de fazer as coisas do jeito certo, né? E quando eu engravidei, me veio aquela coisa assim, eu preciso mudar. Trouxe aquele senso de urgência, né? Porque eu já tive toda a minha adolescência, né? Até o momento que eu saí da igreja, eu permanecia firme, né? E acabei saindo ali por uns 3, 4 anos da igreja. E quando eu me vi na situação agora, eu vou constituir família. Eu falei, não tem como constituir família longe de Jesus, né? E foi um momento de um trabalhar também para mim. Por isso que eu falo que Deus juntou os nossos propósitos, alinhou os nossos propósitos, trouxe nosso senso de urgência novamente, né? E ali a gente começou a buscar através do nosso cunhado, né? Que ele estava firme na igreja. Obrigada, gordinho. A gente chama ele de gordinho, o nome dele é Thiago. Thiago, obrigada. Né? Então, e ele nos acompanhou, ele nos deu toda a base ali para voltar a congregar na igreja, né? Então, esse foi o nosso início também no ministério, né? Então, ali tudo se iniciou, tanto para o ministério que a gente tem hoje, foi ali na concepção da nossa família, né? Sim, e foi tudo muito rápido, gente, na nossa vida. Por isso que eu falo assim, Deus, ele tem um plano para cada um de nós, né? A gente só precisa estar sempre atento à vontade de Deus, porque foi muito rápido o nosso relacionamento, foi muito rápido a forma que a gente foi inserido nesse contexto ministerial para hoje, as promessas que Deus tem cumprido na nossa vida. Mas também, assim, muita renúncia, muita obediência, porque depois que a gente decide realmente viver com Jesus, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Eu digo assim, pequenas e grandes coisas, né? Desde Decisões de todos da os forma dias, que né? você fala, da forma que você se veste, da forma que você se comporta, dos ambientes que você frequenta. Então, assim, a gente vai falar, né, ao longo dos podcasts aí as nossas experiências individuais, tanto ministerial como profissional e etc. Mas só para vocês entenderem que tudo foi muito rápido e meio que tudo junto. Então a gente ficou assim, sem tempo para pensar muito. A gente só foi dizendo sim, amém para tudo. E no final deu tudo certo, né, amor? Quebramos a cara algumas vezes. Mas foi também ensinamentos, né? Formas de aprendizagem, né? Não tem como você falar que olhando para sua história você não vai ter erros, que você não vai ter coisas que você faria diferente. Mas com a bagagem que você tem hoje, certamente se você voltasse com a mesma cabeça que você teria há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, você faria o mesmo erro, né? Isso é interessante que nos conforta olhar para trás e ver quanto Deus nos ensinou, quanto Deus nos capacitou, não que somos perfeitos, mas de 10 anos atrás eu e a Karina, pelo menos, vimos como crescemos como casal, como crescemos com família, como crescemos espiritualmente também, né? Então, são coisas que nos dá orgulho como família. Lógico que nos dá orgulho, nos dá felicidade de ver que todos os tempos estamos evoluindo, né?
e trazendo uma ordem cronológica, então, logo depois de 6 meses, a Karina já estava grávida e a gente precisava casar. Então, a gente demorou ainda 1 ano e meio para casar, né, amor? É que, na verdade, assim, a gente queria meio que acelerar todas as coisas, então a gente pensou, não, vamos alugar uma casa, né? Vamos casar, obviamente, mas vamos alugar uma casa, morar junto, tudo mais, até que daí veio a ideia dos meus pais de que a gente ficasse com eles ali pelo menos 1 ano pra juntar dinheiro e constituir uma casa, formar, comprar, Ainda sei lá. nossas finanças estavam muito ajustadas, porque os dois estudavam, pagando a faculdade em si, né? Então quase todo o salário era direcionado aos estudos. Ainda eu tinha um duplo estudo, né? Foi numa época que eu encarei o desafio de fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, né? Então eu só trabalhava meio período, então eu estudava de manhã, trabalhava meio período como estagiário ainda, né? À tarde estudava à noite. Mesmo porque o nosso salário não era tão alto Não naquela era época. alto, o meu salário era Depois a gente foi baixíssimo. sendo abençoado financeiramente, mas naquele momento exato De ali vida, era aham. muito. Nossa, era bem pindaíba assim mesmo, É, sabe? Na verdade, não era porque a gente não pagava conta, não tinha nada, mas exatamente, pra gente formar a nossa casa, a nossa exatamente família, isso tudo, aí. ficou bem apertado, né? A gente estava num ambiente ainda de casa de pai, né? Onde que você ajuda com o mínimo do mínimo, né? É. Na verdade, dentro da casa dos meus pais, eu ajudava com nada, né? Eu também não ajudava com nada, Nada, né? né? Então era suprido 100% por eles, né? Eu só ajudava com os meus cursos, né? De faculdade, essas Sim. questões. Até essa questão de morar com os pais e tudo mais, a gente vai falar num outro episódio, contar a nossa experiência, que é bem desafiador também, né? Morar com a família, Como casal, como né? casal ali. Até tem uma experiência com o Igor, não vou contar agora, porque o Igor queimou minha cara lá morando na casa dos meus pais. Mas tudo isso faz parte do nosso testemunho e a gente quer compartilhar com vocês, para vocês verem que às vezes estão passando por alguma experiência, alguma dificuldade, alguma coisa, mas que tudo é muito temporário, tudo serve para nos fazer aprender, crescer e evoluir cada vez mais. Vamos voltar para nossa história. Do primeiro ano de casados. Que daí eu engravidei e Isso, tudo mais, engravidou, a então gente casou, fui casou. morar com os meus pais e nesse primeiro ano de casado, na verdade não, né, amorzão? A gente morou esse ano com os meus pais, Isso. depois de 1 ano certinho, eu vou contar pra vocês num outro episódio, que talvez seja o próximo, Pode ser. da nossa casa, né, amorzão? Como a gente Como a conseguiu... gente fez essa transição, né? Então, a gente estávamos casados, morando com o meu sogro e com a minha sogra, que deram todo esse suporte durante esse primeiro benção. ano de casado, né? Lembrando, a gente estava com a Sofia ali, já com quase seu um aninho, né? Morando com o sogro, e a gente tinha sumido o ministério, né? Sim, Então, bem puxado. Era de exatamente. segunda a segunda na igreja, gente. Segunda a segunda, literalmente, porque tinha curso, daí era cu de oração, daí curso de não sei o que lá, Foi um momento célula. desafiador, né? Mas também foi um momento que a gente cresceu muito, que a gente viu muita provisão. Foi um momento de experiência com Deus, né? Gente, foi tanta provisão de Deus. A gente Né? vai contar no próximo episódio pra vocês essa questão da nossa casa, como que a gente conseguiu comprar o nosso apartamento lá no Brasil, que foi assim, milagre atrás de milagre. Muitos dos nossos amigos que estão assistindo aí já cansaram, já sabem de trás pra frente Já a sabem história, mesmo. mas é muito edificante porque foi uma das nossas primeiras maiores experiências com Deus depois de casados, né, amor? Exatamente. Talvez seja também para você, né? Que está hoje vivendo nesse momento a transição do aluguel por uma casa própria. Talvez a Acho gente que dê uma nunca injeção. vai acontecer e Exatamente. quando Ou está vê, vivendo um longo tempo ainda de aluguel e o teu sonho, né? Porque não é errado viver de aluguel, mas às vezes teu sim. sonho é ter tua casa própria, né? O teu sonho é comprar uma casa. Então talvez seja fortificante para edificar a sua fé, É. né? Uma injeção de ânimo. Então não perca o próximo episódio. Né? E seguindo, né, a gente, primeiro ano de casado, daí oficialmente mudamos para nossa casa, para nosso apartamento. Só que, gente, a conta bancária era bem pequenininha, ela não tinha mudado muito daquele ano atrás ali que a gente falou que era apertado, o Igor com 2 faculdades, eu ganhava ali um salário mais baixinho, sabe? Então, aí a Sofia nasceu, mais custos para nós. Então, assim, foi uma loucura, né, o nosso primeiro ano de casamento. E tiveram muitas coisas para ser tratadas. A gente brinca, né, que o primeiro ano, se você passa do primeiro ano, gente, o 7º, que todo mundo fala que tem A crise, crise do é 7. fichinha, entendeu? A gente fala Porque que o primeiro ano, para nós como casal, foi o ano mais difícil
Você sai de duas realidades de casa, né? De criação diferente. E nesse momento você começa a conviver junto, com responsabilidades. Você está dentro da sua própria casa, então você não terceiriza mais responsabilidades, a responsabilidade é com você mesmo, Isso, né? gente, é algo que eu e o Igor, a gente sempre acordou entre nós. A partir do momento que a gente saísse da casa dos nossos pais, as guerras a gente lutaria sozinho. A gente não ia ficar levando problema pra eles, né? Logicamente, nossos pais foram fantásticos, assim, em todo esse suporte de transição, mas a gente decidiu que iríamos, de todas as formas, correr com as nossas pernas, né? Por mais que é normal, no início, ser tudo muito difícil, a gente gostaria de passar por essa dificuldade, a gente gostaria de viver esse processo, né? E tem muitas coisas que a gente passou que os nossos pais nem devem saber. Eles vão ficar sabendo agora aqui no podcast, exatamente. né? Porque a gente fez questão de não ficar levando esses problemas pra eles. Porque a gente sabia, eles iriam fazer o máximo Com para certeza. suprir essa Com necessidade. certeza. Não era porque eles não iam nos ajudar ou qualquer Bem coisa pelo assim. contrário. Pelo contrário, por saber que eles iam dar um jeito de nos ajudar, que a gente não quis incomodar eles de certa forma com os nossos problemas, porque eu acho que isso nos fez crescer, né, amor? Eu acho que o que nos faz crescer é a gente sair da zona de conforto, é saber que agora é a gente, é a nossa casa, as nossas coisas, os nossos problemas, né? E também a gente percebe muito como a nossa fé é fortalecida pela dependência de Deus, porque tem situações que você já fez tudo o que era possível fazer, humanamente falando, como casal dentro de casa, e nesse momento você só coloca nas mãos de Deus, e Deus é sempre muito fiel e mostrou que sempre nos proveu quando precisamos, Não, né? e até, gente, tem coisa que a gente tem que passar mesmo, sabe? Tipo, Deus conhece o nosso coração, o nosso caráter. Tem coisa que a gente tem que passar mesmo pra ser moldado, ser transformado, pra ver que a gente não é nada sem Deus. E é isso. E a gente tem tanto testemunho dessa fase financeira, coisas assim, pequenas Milagres do que dia a dia, aconteceram, sabe? né? Que Tanto a de gente... saúde, assim, né? Da própria Sofia, a gente tem desse primeiro ano. É verdade. E é interessante que quando a gente olha para trás, isso nos dá uma coragem, porque a gente fala, de lá eu já vivi, de lá eu já passei por isso, lá eu já conheço como é e sei que não morri. Né? Passei, e aqui estou Mesmo hoje. porque a gente resetou agora, nem tem Exatamente. vivido essa provisão de novo. A gente começou do mas- zero de novo, então a gente chegou quase no finalzinho do jogo, a gente vamos zerar de novo o game. Né? A gente vai contar para vocês, às vezes vocês não conhecem a nossa história, não têm acompanhado essa parte de transição geográfica da nossa vida, né? Mas é isso, gente. O primeiro ano foi bem desafiador. A questão, assim, eu era muito orgulhosa. Fui muito trabalhada nessa área, né? Não que eu não tenha meus piripaque hoje em dia, mas, assim, eu era muito orgulhosa. Eu era muito briguenta. Sou um pouquinho ainda, tá? Mas eu melhorei Melhorou muito, melhorou muito mesmo. Continua orando para ela melhorar. Sai fora, Pia. Já vou avisando, tá, gente? Antes dos comentários, dos julgamentos aqui, eu e o Igor é o tempo inteiro se alfinetando. Vocês É a lembram nossa forma de relacionamento. A gente começou assim, só para vocês entenderem. Você pegou o começo do vídeo aí, né? Você não pulou o começo do vídeo. em nome de Jesus. Então, a gente começou o nosso relacionamento se alfinetando, né? Uma alfinetada com educação, né? Uma provocação, alguma coisa. E nosso relacionamento foi se construindo dessa forma sadia, né? Então, quando a gente tá quieto um com o outro, é que a gente não tá legal, né? É aquele momento que a gente tá dando um ar. Mas se esse momento a gente tá ali brincando um com o outro, fazendo uma provocação com o outro, é o momento que a gente tá bem tranquilo. Não, porque senão o povo vai te chamando de tongo, de não sei o que, já vai falar, é o jeito que fala com com o mulher, esposo. com a esposa, com a mulher e tudo mais, né? E é o nosso jeito, gente. A gente se respeita, a gente se ama. É assim que tem dado certo pra nós, né? Até aqui. Eu tenho uma espontaneidade muito brincalhão, né? Eu acho que eu não conseguiria ser eu mesmo se eu não tivesse um relacionamento assim, onde eu tenho liberdade pra brincar, até com a minha filha, né? O nosso relacionamento, muito tempo eu tô perturbando ela ali. Às vezes ele perturba demais, ele extrapola a nossa cota, aí a gente dá uns toques. Eu falo, Igor, ó, deu, né? Deu. Mas Então, a gente sempre se respeita e tudo. Então, essas brincadeiras que a gente faz aqui, vocês, pelo amor de Deus, vocês não me irritam, não. Vocês deixam a gente ser a gente, né, amor? Mas isso também é interessante para gente trazer. Existem vários tipos de casais, né? Existem os casais que têm uma cultura diferente, um tipo de relacionamento diferente, e certamente vai ter casais como nós que
o ambiente saudável é um ambiente que todo momento um está fazendo piadinha com o outro, trazendo brincadeiras um com o outro, né? Esse é um ambiente que eles construíram como saudável para dentro de casa, né? E não uma coisa assim pejorativa, né? Não, Uma coisa ofensiva, não, jamais assim, ofensiva, que né? diminui o outro, alguma coisa assim. Isso daí não é legal em nenhum relacionamento. Não, nunca com Mas falta de respeito, sempre uma piadinha, uma sempre coisinha muito assim, respeitoso, né? Pegar no pé com alguma coisa que não gosta, às vezes, né? Então você faz só pra pessoa Ficar irritada. ficar irritado naquele ambiente gostoso, né? Gente, nem sempre é tão gostoso. Mas, assim, só pra vocês entenderem, tá? Até esqueci o que eu tava falando. E agora? Da questão do orgulho. Exatamente, Questão do exatamente. orgulho. Então, que eu era muito orgulhosa, que eu fui moldada. E o Igor, ele tinha um defeito também. Só um, porque eu era quase perfeito, né? Então... Não, nós tínhamos vários, mas um deles era o que mais me incomodava na época, que era a questão de ser centralizador ali com as finanças e tudo mais. Então, foi bem difícil aquele primeiro ano, assim, pra se adaptar. Foi um trabalhar como casal mesmo, porque eu fui criado como homem, tá? Tem a responsabilidade. Que bom, né, meu Né? filho? Você foi criado como homem, glória a Deus. Não, como homem que tem a responsabilidade de suprir todas as questões dentro do lar, né? E por óbvio eu não estava cumprindo essa questão. Tinha contas que eu não conseguia pagar, mas eu não abria essa questão com a Karina. Eu não abria, eu centralizava. Então, todos os problemas que tem aqui dentro de casa, eu vou dar um jeito de resolver, não sei como, né? Muitas vezes não resolvia, isso Não que me tinha irritava como muito. resolver, né? Literalmente a conta não fechava. Então, no início do nosso relacionamento, a gente tinha que escolher contas que iriam pagar aquele Minha mês. mãe mandou eu escolher. Exatamente, né? Mas eu nunca julguei o Igor por essas questões. Tanto que essa foi a chave, eu sentar com ele, conversar com ele, falar assim, olha, eu não me importo de passar por essa dificuldade, de saber que a gente não tem o dinheiro e tudo mais, mas eu quero saber para ajudar a tomar a decisão ali do que é menos importante pra nós, porque a gente já tinha a Sofia na época. Então Muita coisa, né, amor? Essa questão da comunicação, esse momento foi um momento bem difícil para nós, porque foi um momento, logicamente, não teve essa conversa, vamos sentar aqui e conversar, né? Então, foi um momento que extrapolou o limite para os dois e a gente sentou e conversou, né? Então ela me expôs que ela não teria nenhum problema em saber que iria cortar a luz desde que ela estivesse de banho tomado antes. E a gente brinca com essa história, porque foi exatamente isso. E até deixar para outro episódio, mas já que você comentou, eu vou falar, porque já tiveram fases assim no começo do nosso casamento em que a luz precisava ser cortada, porque o Igor não tinha dinheiro pra pagar, eu também não tinha, porque basicamente o meu salário era pras coisas da Sofia, né? E o Igor com as faculdades, com a prestação da casa, com tantas coisas que a gente tinha. E eu falei pra ele, falei assim, olha, eu não me importo de cortarem a luz, eu me importo de não ter tomado banho antes, né? Eu não ficar Já sabendo disse antes. antes, né? Então... Aí isso virou meio que um meme interno nosso ali, né? Depois a gente dava risada da situação e tudo. Mas eu realmente, gente, eu nunca me importei com a questão financeira, assim, sabe? Eu falei assim, o que tiver que passar, a gente vai passar juntos. Se precisar, sabe, pega pra alguma coisa assim, a gente vai fazer. Mas eu queria saber, eu queria ser parte daquilo ali, porque eu não gosto dessa individualidade no casamento. Ou a gente casou pra ter um parceiro pra tudo, né? Então, o diálogo ali naquele primeiro ano foi o que sustentou o nosso casamento e até hoje tem sustentado. Então, foi um trabalhar também muito comigo, essa questão de conseguir abrir esses problemas que eu deveria resolver. Então, Deus também trabalhou muito no meu coração. Até porque, amor, até hoje, Deus tem trabalhado nessa questão, ser mais aberto dentro do relacionamento, conversar mais, abrir mais as situações, né? Até porque você fala que tem essa questão do homem ser o provedor, então às vezes você ficava meio... Não sei se vergonha é a palavra, mas não inseguro. Não é a vergonha nem insegurança, mas de não querer trazer mais um problema para a esposa. Acho que o homem tem muito dessa questão, né? Ele fala, eu sei que ela não irá conseguir me auxiliar, porque a gente está nesse barco, a gente sabe da onde que entra as finanças, e eu vou trazer mais um problema para ela, que eu sei que não tem solução. O homem tem muito disso, né? Então não querer preocupar a esposa com algo que vai trazer mais aflição,
né? Então, tentar resguardar dessa dor, né? Eu acho que era muito essa questão em si. E eu acho que você que é homem, você vai me entender um pouco dessa situação. Às vezes você não conversa algo ou não naquele momento porque você sabe que vai trazer uma dor para tua esposa, então você tenta segurar o assunto, né? Ou Mas achar um momento melhor. Eu aprendi a achar esses momentos melhores, né? Então eu não deixei de conversar, mas achei situações mais confortáveis para conseguir conversar. é bem importante que converse, gente, Sim. independente da situação, da circunstância. Porque ficar sabendo depois, nós, né, mulheres agora falando, é pior. Então, se alguma coisa muito ruim acontecer e a gente não tá informada da situação, é muito pior. Sim, Então, sim, então é a isso que eu falei. comunicação Eu comecei a tem que- achar só os momentos melhores, mas não deixei de falar, né? Então foi um trabalhar de aprendendo como casal, né? Qual o momento legal de conversar, qual o momento de trazer uma situação difícil, né? Mas não deixar de falar, não deixar de expor o que está vivendo também, né? Para que você não tenha um casamento só também, né? Você é casado, mas vive só. A Karina me colocou muito bem isso, né? Você não é mais solteiro, né? Nessa situação de finanças, né? Você não é mais solteiro, agora somos um casal, né? Então isso foi abrindo destravando algumas coisas dentro da minha mente que até hoje está em trabalho, né? Não é, às vezes não é natural, mas a gente faz direcionado. Sim. E é isso, gente. É assim que a gente se conheceu e a gente cresceu junto, né? Cresceu junto, que eu digo, Como amadureceu casal. junto, né? Aprendeu a lidar com as circunstâncias, no dia bom, no dia mal. A gente tem muitos dias maus que a gente passou também, que a gente vai compartilhar com vocês. Até para que sirva de testemunho, para que edifique vocês de alguma forma. A gente é muito sincero, muito aberto na nossa vida mesmo, para os nossos amigos, para as pessoas. A gente nunca fica escondendo quem a gente era, as coisas que a gente passou, enfim, porque faz parte da nossa história, faz parte de quem nós somos hoje, né? Sim. O que a gente passou nos fez amadurecer e tudo mais, quer seja bom, quer seja ruim. Esse é um pouquinho da nossa história, né, amor? Sim. Só uma introdução pra Até o vocês. nosso primeiro ano de casamento, para vocês saberem ali. A gente não vai falar tudo hoje, porque senão a gente não tem próximos capítulos e o vídeo fica muito, muito longo. Mas tem E a gente muita gostaria de coisa. aprofundar mais nessas situações, né? Porque hoje foi um papo genérico, né, amor? Genérico. Só para vocês nos conhecerem um pouquinho, quem somos como casais, né? Que temos uma filha, então já temos a paternidade, a maternidade para acrescentar nesse podcast também. Outra coisa. Desistimos de ter 7 filhos. Desistimos, então a realidade nos traz novas verdades, né? Mas não é nem Não- porque, ter filho é ruim, péssimo, a gente quer parar. Mas é por conta de toda a nossa vida no contexto geral, acho, ministerial e tudo mais. Então, muitas coisas mudaram. E, né? E eu digo as preocupações, né? Quando você tem um filho, como muda essa questão de preocupar pro futuro dele, né? Então, você não pensa assim, ó, só ter 7 filhos como eu pensava com meus 20 anos. Fica pensando como será a realidade de mundo para aquele que eu coloquei aqui nessa terra. Então, isso nos traz algumas preocupações e você acaba repensando. Você acaba... A gente admira quem tem, a gente continua motivando pessoas a terem Sim. filhos, mas cada um sabe da sua realidade, né, gente? E isso é papo para um outro podcast também, quem sabe a Sofia participa com a gente, né, de um podcast também. É muito legal, gente, essa fase. A Sofia tá numa fase meio legal, que eu digo assim, é legal, porque a gente vê ela crescendo, embora a fase que ela tá é bem desafiadora, né? É desafiador, mas a Sofia sempre foi uma bênção na nossa ela vida, é uma né? bênção, né? A gente fala às vezes de paternidade, você vai entender, teve uma dificuldade. A única dificuldade que eu falo que a gente teve com a Sofia foi no começo dela, né? Quanto a ela ser um ano bem doentinho. Né, o primeiro ano de vida dela, mas também a gente vai trazer num outro podcast que certamente é um testemunho nessa questão espiritual, foi muito tremendo pra gente nesse primeiro ano de casamento. Lembrando, era o primeiro ano de vida, primeiro ano nosso de casamento. Ministerial. Né? Ministerial. Então, Deus supriu de todas as formas, mas também é um testemunho muito grande sobre a saúde dela. É verdade. E é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouquinho da nossa história e que vocês assistam os próximos episódios, porque a gente vai começar ali contando da nossa casa, das dificuldades que a gente passou, assim, financeira mesmo, né?
Já deixamos um E- spoiler e- aqui pra e vocês. não vamos contar só da dificuldade, vamos contar Como o saímos, que né? funcionou para nós como casal, para as coisas começarem a andar financeiramente, começarem a andar como família. Já contamos um pouco desse primeiro ano e espero que vocês acompanhem a gente, que vocês vão se colocar na nossa situação, se vocês já passaram por essa situação, e vão aprender se vocês ainda estão passando. Esse é o intuito do duplo propósito, né? Você olhar a nossa experiência, às vezes, se você está passando por a situação, ver, se eu fizer isso, será que dá certo pro meu casamento? Será que se eu ajustar essa questão na nossa vida da forma que eles passaram, vai funcionar para nós como casal? E às vezes não necessariamente você vai fazer exatamente a mesma coisa, Mas você tem um norte. mas vai te clarear pra você Exatamente. pegar dentro da tua realidade pra tomar algumas decisões. Ou às vezes né? o nosso testemunho só te dá esperança. É um Exato. momento, é uma fase, vai passar. Exatamente. E é isso, gente. Esperamos vocês no próximo episódio. Que Deus abençoe vocês e um beijo. Deus abençoe, gente. Fica com Deus.